Olá, semioticistas. Hoje falaremos dos tipos de programa narrativo. Nós finalizamos o vídeo anterior dizendo que os 7 programas narrativos dos quais nós falamos no vídeo anterior, eles deixam entrever diferentes tipos de programa narrativo segundo critérios diversos. Nós vamos ver desses critérios 4. Então, primeiramente, com relação à natureza da função. Primeiro critério, natureza da função. Se a transformação resulta em conjunto do sujeito com objeto, então nós temos um programa de adquisição de objeto de valor. Então, de acordo com a natureza da função, se a transformação resulta em conjunto do sujeito com objeto, tem-se um programa de adquisição do objeto de valor. Se termina em disjunção, então nós falamos de programa de privação. Então vejam que dos 7 programas vistos anteriormente, os programas 1, 3, 5 e 7, eles são programas de adquisição. Pois, por exemplo, no programa 1, a gata ela adquire a comida e o carinho. No programa 3, ela obtém a liberdade e a identidade quando ela sai de casa. No programa 5 e no programa 7, o açúcar adquire pureza, segundo diferentes concepções de puro, mas adquire pureza. Já os programas narrativos 2, 4 e 6 são programas de privação. Porque, por exemplo, no programa 2, a gata ela é privada da casa e da comida. Ela não pode ter mais a casa nem a comida. No programa narrativo 4, ela é privada da liberdade e da identidade, né? Quando ela, fica em casa. E no programa narrativo 5, ou na verdade o 6, né? o açúcar ele perde a pureza. Então veja que existe uma relação de disjunção entre o sujeito açúcar e o objeto pureza. Correto? Então, primeiro critério, natureza da função. Nós temos, segundo esse critério, programa de adquisição, quando resulta em conjunto do sujeito com o objeto de valor, e nós temos um programa de privação quando se termina em disjunção entre o sujeito e o objeto de valor. Segundo critério é a complexidade e a hierarquia de programas. Os programas eles podem ser, segundo esse critério, ser simples ou compostos, isto é, constituídos por mais de um programa hierarquizado. Então, nesse caso, diferencia-se o programa principal, ou chamado programa de base, dos programas secundários, ou chamados também programas de uso, que são pressupostos pelo programa de base. Então, pode-se dizer, por exemplo, que a purificação do açúcar é um programa de uso, né? É um programa secundário. E é um programa de uso necessário à consecução do programa de base, o programa principal, de adoçar, ou ainda, por exemplo, para a Joana, os programas de Jazão são programas de uso, programas secundários de uso, que lhe permitirão realizar o programa de base da obtenção de poder numa sociedade capitalista. Então, o segundo critério é a complexidade e a hierarquia dos programas. De acordo com esse critério, nós temos programas simples ou complexos, ou ainda mais, de forma mais técnica, diríamos ou falaríamos em programa principal ou programa de base e programas secundários ou programas de uso. Terceiro critério é o valor investido no objeto. O valor investido no objeto. Então, nós temos, de acordo com esse critério, valores que podem ser valores modais, como o dever, o querer, o poder e o saber,
que modalizam ou modificam a relação do sujeito com os valores e os fazeres, ou, por outro lado, nós temos os valores descritivos. Então, de acordo com o terceiro critério, que é valor invertido no objeto, nós temos 1. Valores modais, 2. Valores descritivos. Os valores modais são dever, querer, poder, saber. São aqueles que modalizam ou modificam a relação com os valores e os fazeres, né? Então, os programas narrativos que foram examinados foram apresentados como programa narrativo ou programas narrativos descritivos, como casa, comida, liberdade ou pureza. Muitos deles, porém, quando foram analisados com maior precisão, ou quando forem analisados com maior precisão, eles vão mostrar o caráter modal. Por exemplo, o dono da gata leva a dever fazer, ou seja, a dever não se misturar com os gatos de rua, para adquirir os valores descritivos de casa, comida e conforto. No segundo texto, o banguê e a usina alteram as qualidades modais do açúcar, ao modificarem o seu poder de adoçar. O exemplo talvez mais claro, porém, de programa narrativo com valores modais é o exemplo de Joana, que nós analisamos há 2 vídeos atrás. Que nesse texto, esse programa narrativo de base transforma o querer e o saber de Jazão. Quando, por exemplo, no texto ela diz: te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima para o teu tutano, e mesmo essa ambição que neste momento se volta contra mim, eu te dei, por engano. Fui eu, Jazão, você não se encontrou na rua. Então vejam que Joana transforma o querer e o saber de Jazão, através de um programa narrativo modal. O quarto e último critério que difere os programas narrativos é a relação entre os actantes narrativos. A relação entre os actantes narrativos. Então vejam que existe o sujeito de estado e o sujeito de fazer e os atores que os manifestam no discurso. Então, esse é o critério, o quarto e último critério que define o que diferencia os programas narrativos. A relação entre os actantes narrativos, que são o sujeito de estado e de fazer, e esses actantes narrativos, a relação deles e os atores que os manifestam no discurso, né? Então, os dois sujeitos, o sujeito 1, o sujeito do fazer, e o 2, o sujeito do estado, eles podem ser assumidos por um único ator ou por atores diferentes. Ou seja, o sujeito do fazer pode ser o mesmo do sujeito do estado ou não. Nos programas narrativos, entre os programas narrativos que analisamos, os programas narrativos 1, 2, 5, 6 e 7, eles têm atores diferentes para os dois sujeitos. Então, eles são programas transitivos. Por exemplo, no programa narrativo 1 e no programa narrativo 2, o sujeito do fazer é o dono e o de estado é a gata. Nos programas narrativos 5, 6 e 7, os sujeitos do fazer são, respectivamente, usina, tempo e banguê, e os sujeitos de estado nos 3 programas é o açúcar. No entanto, nos programas narrativos 3 e 4, esses programas narrativos eles são reflexivos, não são transitivos, são reflexivos, porque o sujeito de fazer e o sujeito de estado são realizados por um mesmo ator. Então, nos programas narrativos 3 e 4, tanto o sujeito de fazer como o sujeito de valor é a gata.